A cena é muito conhecida. Jesus está ensinando os discípulos depois de trabalhar uma noite inteira, estavam cansados, exaustos, um pouco que frustrados, porque fizeram tudo certo e não pegaram nada a noite inteira, nenhum suprimento. Como é que vai ser a semana? Não tem nenhum peixe para vender. E Jesus ensinava e os discípulos dos 2 barcos lavando as redes. E Jesus falando e eles lavando as redes. Até que Jesus, muita gente começou a se aproximar, talvez por uma questão até de acústica, porque ele é o maior engenheiro de som do universo. Ele disse: eu posso entrar no seu barco e você um pouquinho aqui, e eu vou pregar do seu barco. E os discípulos emprestaram o barco para Jesus. E Jesus pregou, anunciou ali a palavra, e quando terminou, ele disse para os discípulos, para Pedro: vocês agora vão no lago, no lugar mais fundo, e vocês vão lançar as redes. Façam isso que vocês vão pegar muitos peixes. Pedro, ele pega e fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas porque o Senhor está mandando, sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E eles fazem isso, e quando eles puxam as redes estão cheias de peixes. E eram tantos peixes, e o barco não estava nem conseguindo retornar. Pediram para que outros barcos e os amigos pudessem ajudá-los. Tal era a fartura. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que a pesca de Pedro a noite toda foi uma pesca frustrada. Pedro e seus amigos estavam frustrados e desanimados. Irmãos, eu tenho falado aqui muitas vezes que o que você planta, você colhe. Eu tenho falado muitas vezes aqui da gente não ficar de braços cruzados esperando que Deus faça tudo. Sim, você já percebeu que eu tenho batido nessa tecla sempre. Porém, o texto aqui diz que Pedro fez tudo certo. Ele se esforçou, ele trabalhou a noite inteira fazendo a coisa certa e não pegou nada. É verdade que às vezes a gente está fazendo tudo certo. A gente está se esforçando. A gente está perseverando. A gente está orando. A gente está buscando. Mas mesmo assim, não estamos pegando nada. Usamos as técnicas corretas. Usamos aquilo tudo que temos ao nosso dispor. O melhor horário da pesca era à noite, mas o resultado foi 0. Será que alguém aqui já se sentiu assim? Será que alguém, de repente, vem na igreja? Eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes isso. Um irmão vem e conta uma grande bênção, né? Olha... Perdão. Obrigado, Rafinha. Deixa ali para a gente, Rafa, por favor. Obrigado, querido. Talvez o irmão conta a bênção. Olha, aconteceu isso, eu recebi uma promoção, eu recebi uma bênção, eu fui promovido. E não é o irmão que mais ora, não é o irmão que busca tanto, não é o irmão tão espiritual. E às vezes você fala assim para Deus: Deus, o Senhor visitou o endereço errado. Era para mim, Senhor, não era para ele. Tenho te buscado, tenho te servido, tenho me dedicado. Aí vem esse irmão que chega atrasado nos cultos, ele que recebe a bênção. O que está acontecendo? Será que você já se sentiu assim? Você dá o melhor da sua vida espiritual, na família, no trabalho. Eu tenho dedicado a minha vida à família, talvez você fale. E a sensação é a mesma, de cansaço e de um grande vazio. Eles estavam lavando as redes, aquela era a rotina deles. Depois da pesca, lavar as redes.
mas não pegaram nada. Já tinham descido do barco, e Jesus pede para entrar no barco deles para ensinar. Só me faltava essa. Esse homem aí que parece um rabino, que diz que é um rabino, agora ele quer entrar no meu barco. Eu emprestar o meu carro para dar carona para os irmãos? Não. Nananina, não. Nós estamos recebendo uma missionária aqui, que é a Amanda, está fazendo parte da nossa igreja. Ela pega o trem, porque missionário é assim, né? Infelizmente. Diz que chegou um missionário no céu, e ele foi entrar no céu, o anjo falou, não, seu nome não está aqui não. Vai ver em outro lugar. Ele foi ver lá no outro lugar. Foi no outro lugar, não, o seu também não está aqui não. O missionário normalmente é assim, o nome dele não está em nenhum lugar. Ele dedica a vida dele para viver com pouco. Os bons e velhos missionários, não aqueles que querem evangelizar o Mickey Mouse, né? Senti um chamado, pastor, de mudar para Orlando. Para Orlando, a igreja vai contribuir com $5.000 e... Não, o velho e bom missionário. E a Amanda pega o trem aqui na estação Cidade Universitária. E ela vai até Itapevi, que ela mora perto da estação de Itapevi. Quem mora em Itapevi aqui, levanta a mão. Bastante gente de Itapevi, hein? Só que a gente mora em Itapevi do lado da Raposo. A Amanda mora ali na estação mesmo. E ela tem que fazer essa caminhada a pé, até a estação de trem. Às vezes a gente não empresta o nosso barco para Jesus. É meu e ninguém tasca. A gente se esquece que nós somos mordomos dos bens que Deus coloca em nossas mãos. Mas fazendo tudo certo, talvez você se sinta ainda frustrado. A sensação é de cansaço. Na rotina do seu dia a dia, Jesus quer entrar no barco. Você deixa ele entrar ou não? Mesmo quando não pegou nada, mesmo quando as suas redes estão vazias, você deixa Jesus entrar no barco? Mesmo quando você está lavando as redes, você deixa Jesus entrar no barco? Ele quer fazer parte da rotina da nossa vida. Às vezes a gente quer um grande milagre. Eu estou com os meus pés flutuando, olha que coisa incrível. Mas Deus quer entrar na rotina do dia a dia. A segunda coisa aqui, interessante, primeiro foi a pesca frustrada, um convite de Jesus para sair do rasinho. Jesus chega para os discípulos depois de pregar, ele fala assim, vamos agora para o fundão, vocês estão no raso, próximo da areia aqui, você tem que lavar as redes na água, mas no rasinho aqui, eles estavam lavando, não, vão para o fundo agora. Não é verdade, irmãos, que às vezes a gente vive um cristianismo raso? Nós vamos à igreja quando dá, nós lemos a Bíblia quando a coisa aperta, nós lembramos de orar quando tudo diz que não. Agora não tem mais moda de usar adesivo nos carros, né? Mas tinha um adesivo que é assim, quando tudo falhar, ore. Eu achava tão errado esse adesivo, quer dizer que eu vou tentar tudo, quando não der mais nada eu vou orar. Não. Jesus está convidando a gente para sair desse raso, dessa vida cristã superficial, né? Você sabe que o raso nos cansa mais, né? O Binho, por exemplo, ele é um professor de natação, né? Ele deu aula há muito tempo de natação. E o Binho sabe que nadar no rasinho, com meio metro, cansa muito mais do que nadar no fundo. E tem gente que está num cristianismo raso, batendo na areia. E bate a mão na areia e não sai do lugar. Porque a vida é rasa. Está cansando muito.
Mas hoje, Jesus está fazendo o mesmo convite. Vamos para o lugar fundo do lago. Eu estou dizendo para vocês irem. Sabe, Jesus não criticou o esforço de Pedro. Não. Ele simplesmente chama Pedro para um novo lugar. Notícia. Nós vamos começar domingo que vem aqui em nossa igreja. 40 dias de jejum e oração. Você vai ficar 40 dias jejuando, sem comer nada, sem beber nada. Na brincadeira. Nós vamos fazer como fizemos muitas vezes na nossa igrejinha. 40 dias onde teremos um pequeno tempo de meditarmos na palavra de Deus para ver o que Ele quer falar com a gente, em oração e em jejum. Então, você pode fazer jejum de algumas maneiras e a gente vai ter um material de apoio que vai te explicar como é que você pode fazer o jejum. Ah, pastor, mas jejum é coisa do Velho Testamento. Não é não. Tem muitas referências bíblicas no Novo Testamento dizendo a igreja jejuava dia e noite. Na igreja onde eu cresci, o jejum de crente era assim, das 6 às 6. Sem tomar água. Agora a gente já amoleceu um pouquinho. Pode ser das 6 às 6 tomando água. Estou falando jejum, mas você pode fazer jejum de meio-dia. Uma dica, não gaste dinheiro com monjaro para emagrecer. Faça o seguinte, a última refeição, 7 horas da noite, 19 horas, e dá meio-dia de jejum, de consagração, de oração. Meio-dia você almoça, só vai tirar uma refeição, o café da manhã. Você vai ficar mais ou menos quase 16 horas sem comer. Aqueles que têm algum problema de saúde, consulte um médico antes, tá? Dr. Márcio, que está aqui, não é propaganda, não. Mas ele faz consultas de telemedicina. Você pode marcar ali, é bem um preço irrisório. Ele pode te ajudar nesse sentido. Então, não pare de tomar seus remédios, não, tá? E você, se precisar tomar, tome água. Mas tem esse jejum. Mas também tem o jejum de Daniel, que você pode ficar sem comer algum alimento. Olha, eu vou ficar sem comer chocolate. Um irmão me contou hoje que ele ficou sem comer 40 dias carne. Então você pode fazer um jejum de o que não vale. Pastor, eu vou fazer jejum de caviar. Aí não vale, né? Aí é. Estou fazendo um jejum, pastor, está sendo difícil, viu? 12:30 às 6 da manhã. Sabe? Só não estou conseguindo orar nesse período, mas estou fazendo o jejum. Então não vale. O que é o jejum? Você pode fazer também um jejum de mídias. Vou ficar sem Netflix, sem Instagram. Vou ficar sem YouTube. 40 dias. Vou ver mais ou menos aqui no meu celular o tempo que eu gasto e eu vou fazer esse tempo de consagração, de oração, de vida com Deus. Então nós vamos começar domingo que vem, 40 dias de jejum e oração. Silvinha, Pastor Binho, eles estão e vão nos dar todas as orientações. E antes dos nossos cultos, a gente vai ter um tempo de oração e de reflexão também com os nossos irmãos presbíteros aqui, os nossos líderes, que vai ser das 5 até as 6 horas. E vamos orar. E quando o povo de Deus junta as mãos, quando o povo de Deus se ajoelha, quando o povo de Deus começa a orar e clamar o nome de Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Deus está te chamando para os 40 dias para ir mais fundo. Meu querido irmão, que nunca aconteça comigo e com você, nos momentos finais da nossa vida, a gente falar, eu fui tão raso na minha vida espiritual. Deus tem presentes para você. Deus tem bênçãos para você.
Deus tem a maior bênção, que é essa comunhão com Ele, sentir a presença do Senhor. Vai ser dias de um novo começo. Nós estivemos aqui sexta-feira com a nossa liderança reunida, orando, refletindo na palavra, e houve uma grande alegria da gente fazer isso. Deixa eu te falar, jejum e oração não é para a gente convencer Deus de fazer a nossa vontade, tá? Vou fazer um jejum porque eu vou receber minha bênção que eu tanto pedi. Não, não é isso. Deus que vai afinar a nossa vida de acordo com o seu querer, com a sua vontade, porque a sua vontade e o seu querer é muito maior e melhor do que a nossa. Deus quer te tirar desse raso, dessa zona de conforto. Deus quer te colocar assim na dependência dEle. Com certeza isso é uma grande bênção quando você fala: Senhor, eu vou dedicar um tempo aqui, meio-dia, eu vou entregar o meu jejum, eu vou ler a minha devocional, que eu vou gastar 2 minutinhos para ler. Eu quero consagrar minha família, eu quero consagrar minha casa, eu quero consagrar os meus filhos, eu quero consagrar o meu trabalho, eu quero pedir uma direção para a minha vida. Eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo. A Bíblia tem um texto que fala assim: abre bem a sua boca que eu vou encher com a minha presença, com a minha visitação. As águas profundas representam esse lugar de dependência de Deus. E quando a gente depende de Deus, Ele nos dá grandes sustos. Não é aquele susto maldoso, né? É aquele susto bom. Sabe quando você chega para sua esposa, se você não fez muito, se você nunca fez isso, faça. Posso ouvir um amém das irmãs antes de eu falar? Amém. Marido, compre uma joia bem bonita para sua esposa. Quando ela estiver assim, desapercebida, sempre você vem por trás, tira a joia da embalagem e coloca assim no pescoço dela. Ela vai tomar um susto. Ai, que susto! Ai, amor, é o susto bom. A Bíblia diz, pastor Binho, que o Senhor nos manda chuva temporã e seródia, é fora de época. É quando a gente não espera. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus tem feito, mas Ele está te chamando mais profundo. Vem. Os nossos irmãos aqui que louvam o Senhor, Fernandinho, Mi, os nossos irmãos aqui que eu estou falando que oram, que gostam de... Deus tem falado ao meu coração, eu creio que é Deus quem tem falado, que muita gente aqui tem vontade de orar por outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, mas ficam pensando: mas eu sou tão... cheguei agora. É você que Deus quer usar. Deus não tem essa coisa de hierarquia. Não, só os pastores, os presbíteros, só essa gente. Não, Deus quer usar você. Vem às 5 horas, às vezes você tem uma vontade de orar por uma família. Se você não quer orar, você quer falar uma coisa bonita para a família. Poxa, Leandro, a sua família, com o Bentinho. O Bento trouxe um presente para nossa filha, né, no domingo passado, para Maria Luísa. E a gente falou do Bento quase a semana toda. Que menina abençoada é esse Bento, hein? Por que não chegar para Leandro? Parabéns, você tomou a decisão, você e Ana, de trazer os seus filhos, de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Isso vai fazer uma diferença tão enorme na sua vida. Então venha às 5 horas, Deus quer te usar. E se você tem esse sentimento, mas você está com o sentimento certo. Porque tem gente que acha: não, eu realmente sou cheio da unção, sou o vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido porque Deus tinha uma palavra, Deus tinha um propósito específico na vida de Paulo, que era levar o evangelho para os gentios. Mas todos nós somos vasos escolhidos por Deus. Aonde você tem isso, pastor? Na cruz do Calvário. Ele morreu por você. E se tivesse só você, Ele morreria por você. Porque Ele amou você de tal maneira, Deus, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja lançado nas trevas, mas tenha a vida eterna. Consagre a sua vida e saia de águas rasas. Terceira coisa, teve um desafio aqui na vida de Pedro de obedecer.
E foi muito difícil, penso eu, porque obedeceu quando não fazia nenhum sentido. Eu trabalhei a noite inteira, eu usei todas as técnicas, todas as iscas, eu coloquei, lá no Mato Grosso a gente fala espinhel, coloquei o espinhel no lugar certo para pegar os peixes, a isca, mas não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede, eu vou obedecer. É interessante porque muitas vezes a palavra de Jesus não faz sentido. Ele estava no primeiro casamento lá da Bíblia, a mãe chega para ele e fala assim: eles não têm vinho. Jesus, dá um jeito aí. Mulher, não chegou minha hora, tá? Aí Maria, sabe o que Maria fala? E essa é uma palavra para todos nós. Maria é uma mulher honrada, uma mulher consagrada e virtuosa. Mas Maria disse, nesse casamento: fazei tudo o que Jesus mandar. Quem adora Maria deve conhecer esse texto, que a própria Maria disse: nós vamos fazer tudo o que Jesus mandar. E sabe o que Jesus mandou? Quem crê em mim tem a vida eterna. Não é quem crê em Maria, é quem crê em mim. Ela mesma precisou do Filho, do sangue de Jesus derramado na cruz. Aí Jesus chega e fala assim: pega esses potes de água enorme aí, enche mais de água e leva lá para o chefe de vocês, para o maître. Fazia sentido? Estavam precisando de vinho. Imagine aqueles dois garçons levando a água. Nós vamos levar uma bronca. É vinho que eles estão precisando, o clima está estranho. Chegou lá, Deus transformou, Jesus transformou água em vinho. Não fazia nenhum sentido. Mas obedeça a Jesus. Não é mesmo, irmãos, nesses dias onde a gente se sente estranho, né? No carnaval. Ontem eu estava em Pinheiros, tentava chegar num lugar, não conseguíamos porque muito trânsito, muita chuva, e tanta gente vindo para as marchinhas de carnaval, uma alegria, buscando algo para preencher o vazio deles. E eu penso que nós muitas vezes nos sentimos estranhos e um peixe fora d'água. Eu lembro quando eu estava na quinta série, eu fiquei um tempão na quinta série, por isso que eu falo muito da quinta série. E quando descobriram que eu era o único crente da sala, meus amigos olhavam para mim com nojo. Na cidade onde eu nasci, Pirapora do Bom Jesus, a primeira igreja que abriu lá, evangélica, teve que fechar, porque tacavam tanta pedra na igreja, era pedra, era pau, a igreja não pôde se manter. Todo mundo que se envolve com Jesus paga um preço, pelo menos o preço de se sentir meio estranho. Você não, o que está acontecendo? Você não olha aí para a mulher, olha que bicho bom que está passando aí, você não vai olhar não, cara? E você está estranho, hein? Não sei não você, hein? A gente é estranho, a gente é diferente, sabe por quê? Porque aqui não é o nosso lugar de descanso, porque aqui não é a nossa verdadeira pátria, a nossa pátria é celestial, e a gente é meio estranho, quem se envolve com Jesus fica meio estranho. E os milagres de Jesus às vezes é meio estranho para a gente estranha. Mas Pedro, diante da ordem de Jesus, ele obedeceu. Estava cansado, estava frustrado, não fazia sentido algum, não tinha lógica alguma a ordem de Jesus. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Talvez alguns de vocês estão pensando: ah, pastor, lá vem essa agora, né? 40 dias de jejum e oração, né? Já estou tão cansado, já estou tão... O jejum, nossa, só de falar de jejum,
Ah, pastor, desculpa, sem o cafezinho da manhã eu não consigo. Eu preciso pelo menos tomar um golinho, sentir um cheirinho de café que me dá uma dor de cabeça. Alguns já começam a sentir, isso é muito difícil, isso é muito... Orar todos os dias, pastor, isso para mim é muito difícil. Sabe, irmãos, a motivação não está só no ato em si, mas naquele que nos chamou. Vale a pena deixar de comer alguma coisa, de assistir alguma coisa, para você consagrar mais a vida àquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você? Teve um rapaz aí que se converteu, estava vendo o testemunho dele, eu já contei para vocês. Maromba, estronda, não sei o que, um negócio assim. E ele tinha uma namorada que ele dormia com a namorada. Vivia uma vida desregrada, uma vida... E quando ele aceitou Jesus, ele parou de ficar com as mulheres, Aí a turma começou a questionar ele, né? Falou, poxa, você está deixando tanta coisa, você está perdendo tanta coisa. E ele falou uma coisa tão linda, ele falou assim, diante do que Cristo fez por mim, isso não é nada. E quando ele diz para você não fazer algo, é porque ele te ama. E Jesus nos convida, vamos sair do raso e vamos lançar as redes no lago mais fundo, vamos. Quarto, a promessa de Jesus foi uma promessa de abundância. Vocês vão lançar as redes e vai ter uma abundância muito grande, vocês vão pegar muitos peixes. E as redes começaram a se romper quando eles obedeceram. Talvez eles foram sem muitas expectativas, talvez um pouco de expectativa, mas a bênção do Senhor foi maior. Rompeu as redes, estavam quase perdendo peixes. Foi uma pesca milagrosa, que transformou a realidade e a vida de Pedro e dos discípulos. O que a gente espera nesses 40 dias? Algo maravilhoso. Milagres. Nós não vamos dizer aqui quais são os milagres que Deus vai fazer, mas os milagres que Ele tem feito e que Ele vai continuar fazendo. Deixa eu dizer alguma coisa. Tem espíritos imundos, malignos, que não saem das famílias e de pessoas, a não ser com jejum e oração. E eu creio que nesses 40 dias, se tiver algum, vai sair em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Que as pessoas, que as famílias estejam livres, libertas. E que as redes estejam se rompendo. Esperamos sim, nesses 40 dias, a abundância de Deus. Então, a gente já falou um pouquinho aí sobre a campanha, como vai acontecer, começando domingo, a gente vai ter todas essas informações, muito importantes. Se você não tem o seu nome no grupo da igreja, porque vai ser praticamente um formato digital, você procure a Silvinha, procure o pastor Binho, dê o seu nome, o seu e-mail, que a gente cadastra você no grupo para você receber as devocionais. E vamos ter esses encontros de oração. E o primeiro grande momento vai ser domingo às 17 horas aqui na igreja. Um pouco antes você vai receber as devocionais, para você começar no domingo. Domingo será o primeiro dia dos 40 dias de jejum e oração. E a gente vai dar maiores detalhes depois, os nossos irmãos aí vão explicar muito bem. E para a gente encerrar agora, irmãos, eu quero te desafiar a sair desse raso da areia. Não assista o barco partir. O barco está partindo, todo mundo indo para mar alto, para o lago mais fundo, e eu estou aqui na areia só vendo, só observando. Jesus quer transformar a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja. A nossa igreja. Você está pronto para ir para o mais fundo do lago? Neemias foi chamado para reconstruir os muros e Esdras, no Velho Testamento, foi chamado para edificar o templo. E quando Esdras começa o trabalho,
Deus fala, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Existe uma promessa linda, maravilhosa, mas se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, os 40 dias de oração serão um tempo onde a gente vai se humilhar na presença do Senhor. Buscar a face de Deus é deixar a vida de Deus, a vontade de Deus visitar, inundar a minha vida, a minha alma e o meu coração.